vocês. A igreja pode abrir sua Bíblia no texto de 1º livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Compartilha com quem está ao seu lado desse texto bíblico. E o versículo nosso é o versículo 16. É um texto muito conhecido. Um membro de igreja com pouco tempo, com certeza já leu esse texto, já foi ministrado a respeito deste texto várias vezes. E hoje nós, mais uma vez, voltamos a ele. Hoje de manhã meditamos neste texto. Primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 16. Amém, queridos? Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles, cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Senhor, o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são santos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, digam, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se
o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta no qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, né? Valemos com Deus mais uma vez em oração. Muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra, e como é bom meditar nela. Senhor, nós te pedimos, continua nos falando a respeito deste texto. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração a respeito de algo tão profundo que é, Senhor, os Teus ensinamentos aqui. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração se abra para a ministração da Tua Palavra. Que o nosso coração se abra para que nós sejamos o holocausto a ser queimado nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós. Derrama fogo do céu, fogo que queima pecado, fogo que queima vida torta, fogo que queima frieza, fogo que queima indiferença, fogo que queima a falta de visão. Vem, Jesus, e traga do nosso coração nesta noite. Assim nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há momentos na nossa vida em que parece que tudo já está determinado, que nada vai poder mudar a situação que nós estamos vivendo. Há situações na nossa vida em que parece que não tem como aquilo mudar. O céu parece que se transformou uma laje de concreto. Nada consegue ultrapassar. Nossa vida parece que se transformou num freezer, numa geladeira. Nada consegue aquecê-la e mudar. E quando nós nos encontramos assim, com problemas intransponíveis, uma vida limitada pelos nossos pecados e fracassos, quando nós nos encontramos assim, com um vazio mais profundo do que tudo que a gente pudesse conhecer, nós precisamos urgentemente de um avivamento. Nós precisamos do avivamento de Deus, de um avivamento verdadeiro. E quando nós lemos este texto, nós podemos perceber que esta aqui é uma expressão clara de que isso tudo realmente pode mudar na tua vida. De que tudo o que está acontecendo
e que têm sido como muros intransponíveis, como uma vida cercada por uma situação sem saída, Deus vem e fala: tem saída. Deus vem e mostra: tem uma porta. Deus vem e fala: existe uma chave, chamado avivamento verdadeiro. E isso pode acontecer cada vez mais na vida de todos aqui presentes. Posso ouvir um amém? Isso pode acontecer na nossa história. Um avivamento verdadeiro pode acontecer mesmo. Pode acontecer realmente. E como nós estamos vendo hoje, mesmo que seja em meio a uma crise, uma situação de crise, não só da tua vida de crise, mas de uma crise generalizada ao seu redor. Assim era no tempo do profeta Elias. Assim era no tempo deste homem. E o profeta Elias se depara agora com uma situação terrível. O rei Acabe era o rei do seu tempo. Um rei que se distancia de Deus por completo. Mas quando a gente vai estudar e a gente vai meditar sobre a vida do rei Acabe, não tem como a gente entender sobre a vida do rei Acabe se a gente não entender o que se passou antes da vida do rei Acabe. A vida do rei Acabe é consequência do que veio antes, que é a vida do seu pai. O seu pai, que também tinha sido um rei chamado Omri. O seu pai se distanciou completamente de Deus. O seu pai, em vez de olhar os bons exemplos do passado, o seu pai olhou para os exemplos ruins e seguiu os exemplos ruins. E o pai dele levou todo o povo a começar a adorar outros deuses. E quando então Acabe se vê na época de reinar também, ele agora recebe essa herança negativa, essa herança de exemplos ruins, essa herança de um reinado longe de Deus, de uma vida sem saber qual era o desejo e a vontade de Deus para ele. Acabe traz tudo aquilo para a sua história. E quando a gente olha para o Acabe, a gente vê que nós somos frutos de um caminho, mas eu posso mudar esse caminho na minha vida. Você pode mudar o caminho da tua vida também. Amém, meu irmão? Ora, a primeira coisa que a gente já vê aqui nesse texto é que Acabe foi influenciado pelo pai, pelos pais dele. E a primeira lição já é para nós que somos pais. Quantos pais temos aqui? Levante sua mão. Pai e mãe, levante sua mão. Glória a Deus, muitos, a maioria, pai e mãe. Aleluia. Você é agente influenciador direto na vida dos que estão sob a sua liderança, debaixo da tua autoridade, sobre os seus filhos. Você é influenciador sobre aqueles no qual você tem responsabilidade. Os pais são esperança dos filhos. Os pais são a direção para os filhos. E por mais que os filhos criem caminhos tortuosos e eles saiam daquilo que um dia lhes foi ensinado, mesmo assim, longe dos seus caminhos, eles terão como referência os seus pais. Há pais que pregaram para os seus filhos durante anos e anos, morreram sem ver seus filhos convertidos. Depois da morte, os filhos se lembraram de tudo aquilo que seus pais lhes ministrou e se encontraram com Deus. Nós, como pais, temos uma responsabilidade enorme sobre os nossos filhos. Um pai coerente, uma mãe coerente, dá exemplo. Pai coerente, uma mãe coerente, quer o bem dos seus filhos e por querer bem, primeiro dá o exemplo. Quantos pais nós temos vistos como pai do profeta, do rei Acabe? Pais que dizem para os seus filhos: não fume, meu filho, mas com um cigarro no dedo e o maço no bolso. Não beba, meu filho, já depois da quinta garrafa de cerveja ou qualquer outra coisa parecida. Existem pais que cometem o absurdo de entrarem pelo caminho do tráfico, da malandragem, mas fala assim: eu não queria que meus filhos seguissem esse exemplo. Certo pai chamou o seu filho
que o pai numa favela, uma coisa terrível, bandidagem armada e aquela vida de guerra, e o seu filho não morava com ele. Mas certo, o pai chamou o seu filho e falou: olha filho, está vendo aqui o que eu vi? Eu não quero isso para você. O que influencia mais, o que o pai está fazendo ou o que o pai fala? Influencia mais o que os pais fazem do que aquilo que eles falam. Porque falar todo mundo fala, fazer é bem diferente. É bem diferente. O melhor exemplo é primeiro fazer, e depois que você for manso, submisso, obediente, cristão, sensível à voz de Deus, depois que você for, aí você pode falar para os seus filhos que você tem autoridade. O pai de Acabe é um exemplo negativo, e Acabe seguiu o exemplo de seu pai. Diz o texto bíblico que Acabe aprendeu muito bem na escola do seu pai e ficou pior do que o seu pai. Pior do que o seu pai. Acabe vai adorar outros deuses, abandonando Deus que era o único Deus. Acabe comete o pecado que era o pecado mortal e principal do povo hebreu, porque Deus já tinha deixado lá nos 10 mandamentos, no decálogo de Moisés, Deus já tinha deixado claro o primeiro mandamento para o povo: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Jesus no Novo Testamento confirma isso quando o diabo vem tentá-lo e fala: olha, todo este meu reino aqui te dou, tudo lhe darei. Diz Satanás para Jesus Cristo: se prostrado me adorarás. Jesus então se volta para Satanás e se direcionando a este mandamento lá de Êxodo capítulo 20, primeiro mandamento, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Jesus chega para Satanás em meia tentação e fala: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus confirma o primeiro mandamento, dizendo: olha, é só para Deus esse negócio de culto. Não tem ninguém. Deus não divide com ninguém. Deus não quer dividir com ninguém, não quer dividir com estátua, não quer dividir com pessoas, não quer dividir com líder religioso, não divide com igreja. Deus não divide com ninguém, nenhum ser humano, nada. Culto é só para Ele. Mas Acabe sabia disso, mas ele abre mão disso tudo e ele começa a adorar um outro Deus. Vira as costas para Deus. Nós vimos nessa manhã que isso é virar as costas para Deus. Abandonar o nosso Deus é o que a palavra chama de apostasia. Alguém que um dia seguiu a Deus e virou as costas completamente para o Senhor, como se nunca se tivesse ouvido falar dele. Apostatou da fé, é o que diz 1 Timóteo e 2 Timóteo também. Então, Acabe segue o exemplo do seu pai, vai descendo. A vida de Acabe a gente percebe que é uma ladeira abaixo. Cada vez vai indo pior. Cada vez ele vai tomando uma decisão que influenciava pior a sua vida. Primeiro ele se volta para adorar a Baal. Não satisfeito com isso, ele vai lá na terra onde Baal era o Deus principal, onde Baal era aquele Deus oficial daquela nação, e ele se casa com a filha do rei daquele lugar, com uma mulher chamada Jezabel. Acabe agora se casa com Jezabel. Jezabel era a representação no mundo espiritual daquela entidade toda. Jezabel então se casa. Ao se casar com Acabe, ela traz junto para o povo de Deus toda a sua cultura idólatra, Baal e tudo mais. Ela traz com ela os 850 profetas que estavam ali no meio do povo de Israel, era que vieram com ela nessa aliança. E a gente já aprende, e a gente já vê, Deus tem um futuro de bênção para cada um de nós, mas Ele quer que nós tenhamos uma aliança com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma aliança nas nossas decisões de vida, voltadas para o que Ele tem para a nossa vida. Não satisfeito em se casar com a Jezabel, eles vão lá na capital, que era Samaria, na capital do povo de Israel. Naquele momento, eles constroem um templo
Para Deus, não. Deus já ficou, passou, a fila andou. Eles constroem um templo para Baal. Não satisfeito em adorar Baal, se casar com aquela mulher, construir um templo, eles então começam a construir um monte de coisa que a Bíblia chama de postes, ídolos, astarotes, mais de 60 estátuas, e distribuem essas estátuas pequenas em toda a nação. E onde tinha uma estátua, tinha um sacerdote de Baal que ali oferecia culto a Baal. Mas vocês estão pensando que o culto a Baal era um culto assim semelhante ao culto ao Deus vivo? Não, o culto do Deus vivo é um culto direcionado à santidade, humildade e exclusividade, amor. Baal é uma coisa totalmente. O culto a Baal, ele é envolvido com licenciosidade sexual. Cada um desses postes era uma representação feminina, nua, e tinha as suas sacerdotisas, e tinha os seus sacerdotes. E o culto a Baal, além de envolver licenciosidade sexual, também envolvia derramamento de sangue, não só de animais, mas de pessoas. Tinha sacrifício de pessoas na história, pessoas que eram mortas para cultuar a Baal. Era algo que Deus abominava completo. O camarada, o tal do Acabe, ele abandonou completamente o desejo do Senhor, aquilo que era o caminho de Deus. Não estava satisfeito ainda com isso, ele vai e reconstrói Jericó. Buraco, o abismo vai sempre sendo mais fundo, um chama o outro. Sabe o que era Jericó? Jericó era uma cidade que foi destruída por Josué. Josué, tempão atrás de Acabe, cerca de 200 anos antes de Acabe. E Josué, em nome do Senhor, entrou para guerrear, conquistar a terra prometida. E o Senhor falou através de Josué: olha, Jericó vai servir como as muralhas dessa cidade destruída. Essa cidade destruída vai servir como um monumento de que o Senhor é que fez isso aqui, porque Jericó foi destruído por um milagre. Depois você vai lá e ver como é que foi destruído Jericó, um momento milagroso. O que aconteceu na destruição de Jericó? Então, naquele monumento, as muralhas, o Senhor falou: isso aqui vai servir para mostrar que foi com o poder de Deus que vocês entraram aqui. Ai de quem reconstruir essa cidade, amaldiçoado está. E o tempo passou. 200 anos depois, um rei do povo de Deus, que Deus levou para aquele lugar como terra prometida, este rei Acabe vai e reconstrói Jericó. Na reconstrução de Jericó, ele perde seus 2 filhos que morrem, porque a maldição falava sobre isso, que morreriam os filhos. O caminho é só de desgraça. O caminho de pecado era só para baixo, cada vez mais. A lição que nós aprendemos, irmãos, é que quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente abandona o Senhor, o ambiente ao nosso lado é um ambiente de servidão, é um ambiente de geladeira, é um ambiente em que nós nos encontramos sozinhos e a gente vai por nossa conta e risco, caminho após caminho, besteira após besteira. Mas por que isso tudo está acontecendo, Deus? Porque você virou as costas. Mas você virou as costas lá atrás, porque Deus, Ele nos ama. Deus te ama e Ele não deixa você ir de qualquer maneira. Deus não deixa a gente virar as costas para Ele e ir embora sem que, como alguém que ama, chegue e chama de volta. Deus bota a mão no nosso ombro e fala: vai não. Ele faz isso. Ei, não vai embora, eu sei que você pode optar, mas não vai não. Deus clama por isso. Só que Deus clama e faz isso de várias formas. Deus usa muitas vezes uma palavra de amor, Deus usa muitas vezes uma circunstância difícil, Deus usa muitas vezes portas que se fecham. Deus vai tentando de todas as formas colocar sinal na nossa frente, luz brilhando, dizendo: ei, vai não. Para que, nesse caso exclusivo aqui, para essa nação, para o rei Acabe e para todos, Deus usa um profeta, Deus usa um homem chamado Elias. E este homem fala assim: a nação está longe de Deus, vocês viraram as costas para Deus, então não vai chover enquanto eu não falar agora que tem que chover.
Deus do céu ouviu a voz do profeta Elias e não choveu. 6 meses sem chuva. Você já viu na nossa terra como é que fica sem chover? Já andou por aí para ver as matas, na beira da pista, como é que tudo começa a pegar fogo? Sozinho. 1 ano sem chover. E o povo na idolatria. 1 ano e meio. 2 anos sem chover. Os rios devem ter secado. 2 anos e meio. 3 anos sem chuva. Mas o coração duro, fechado, seco, sem querer voltar-se para Deus. 3 anos e meio depois que Elias então profetiza, só vai chover. Quando eu falar que vai chover pela internet do Senhor. 3 anos depois, acontece isso que a gente acabou de ler aqui. O encontro de Acabe com Elias. Um monte de coisa aconteceu nesse tempo. Mas eles se encontram. Quando eles se encontram, o rei e o profeta, a primeira coisa que o rei fala para Acabe: é você mesmo o perturbador de Israel? É você mesmo o camarada que anda perturbando a nossa história? Elias fala: não, rapaz, você está enganado. Quem está perturbando é você. Você e sua história, sua família, da maneira como vocês conduzem o nosso povo. Assim é a nossa vida. Nós muitas vezes achamos que Deus nos incomoda, achando que Deus vem nos espremer, porque o encontro com Jesus é perturbador. O encontro com Jesus é sempre perturbador. Não pense que o encontro com Jesus ele é para massagear seu ego, suas vontades, seus desejos. Não. O encontro com Jesus é igual ao encontro de Acabe com Elias, perturbador. Porque Elias, na frente de Acabe, era algo que incomodava Acabe. Porque Acabe, quando olhava para Elias, ele olhava como alguém que não era alguém bem quisto para ele. Que ele queria satisfazer a vontade, o pecado, o desejo dele. E Elias significava a palavra de Deus, ele sabia disso. Então ele vem e fala: é você que anda perturbando? É você o perturbador da minha nação? Não, o perturbador da tua nação, Acabe, é o teu pecado. O perturbador da tua história são as suas decisões. É o que você está fazendo. É isso que te perturba. É isso que Deus fala para todos nós. O encontro com Cristo, o encontro com o Senhor, para um avivamento, para a mudança na nossa vida, é sempre perturbador. Não vai nunca trazer a gente para uma situação confortável. Nós nos deleitamos no pecado e Deus encontra com a gente para falar: tem que mudar isso aí. Alguém aqui já foi a um encontro com uma nutricionista? Mas não tem nutricionista na nossa igreja hoje. Tem nutricionista aí? Tem não? Você já teve? Quem já teve que ir numa nutricionista? Levanta a mão aí. Olha aí. É bom ir na nutricionista, né? Você gosta de encarar uma nutricionista? Acho que é uma profissão bem chata, né? Por quê? Porque tem que falar a verdade. Você encontra com a nutricionista, ela fala assim: para de comer o que você gosta. Só isso. Para de comer pão, para de comer manteiga, para de comer margarina, para de comer coisas industrializadas, para de comer carne. Você ouve do médico isso. Para. Sempre encontro perturbador, uma encontro com o nutricionista. Com Deus é mais ainda. Muito mais. Para Davi, Deus usa um profeta chamado Natan e fala assim: você é um adúltero. Davi deve ter revelado o olho. Você é um adúltero, Davi. Para Davi, o encontro com Deus foi perturbador. Para os religiosos que queriam se batizar, quando João Batista chama para batizá-los no Rio Jordão, e os religiosos, fariseus, os saduceus, vão também, entram na fila para se esconder e vão também nesse batismo de João Batista aí. João Batista olha para eles e fala para eles assim: quem chamou vocês aqui? E ele fala uma palavra forte: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Por que João Batista fala isso? Porque eles queriam fazer um teatrinho com Deus. Queriam se batizar, mas queriam continuar com a vida de fariseu. Queriam continuar com a história que eles tinham. Raça de víboras, enquanto perturbador. E João Batista fala assim: vai lá, dá fruto de arrependimento, depois vem para se batizar.
O encontro com Jesus, ele é sempre um encontro que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e ver coisas que a gente muitas vezes não vê. A mulher no poço, quando conversa com Jesus, e Jesus lhe pede água, Jesus fala para ela, estrategicamente, vai lá e chama teu marido. Aí o que ela diz? Não tem. Aí é a deixa de Jesus, o encontro perturbador, bem distante. Você já teve 5, e esse que você está agora, também não é o seu marido. A mulher deve ter regalado o olho. O encontro com Jesus é sempre um encontro que perturba a nossa alma, porque nos leva à mudança de vida, nos leva à mudança de atitude. E eu não posso fugir da palavra do Senhor que me leva a uma atitude de mudança. Sabe com a Bíblia aí, meu irmão, em nome de Jesus, no texto de João 4:32, Jesus está falando para seus discípulos, pessoas que estão seguindo. E Jesus diz assim: Perdão, não estou em João não, já passei João, vai, chame seu marido, já passei. Jesus chega para os seus discípulos, vai para mim aqui, para a gente adiantar, e ele fala palavras duras, eu vou ler para você: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E a palavra que por muitos não é entendida por Jesus, porque Jesus é uma metáfora. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe, e agora ele explica a metáfora, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. Quem perde sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus está dizendo, o encontro com Ele é perturbador. Ou a pessoa toma uma decisão de mudança e deixa com que ele seja o único e primeiro e muda a história, ou vira as costas e continua no seu caminho. O encontro com Acabe e Elias foi perturbador. O encontro de Jesus com a sua vida e com a minha vida é perturbador, porque Jesus vem e fala, você tem que mudar. Ou você muda, ou você não está sendo o que eu quero que você seja. Ou você muda, ou não posso fazer a mudança que eu quero fazer na sua vida. A história continua. Elias chama o povo e diz as palavras para o povo: até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar nessa história? Porque esse povo que acompanha Acabe sabia do que Deus queria para eles, mas eles eram seduzidos a adorar Baal. E muita gente sabe do que tem que ser feito, mas é seduzido a fazer sua própria vontade, sempre. A fazer o que acha que é melhor, sempre. A deixar o pecado conduzir sua vida, sempre. Elias chega e chama o povo: até quando vocês vão ficar oscilando nessa história? Até quando vocês vão ficar oscilando entre dois senhores? Decidam. Em cima do muro já tomou a decisão, não é a favor de Deus. Quem está em cima do muro já tomou a decisão de que não está com Jesus Cristo. E diante dessa história, Elias então decide mostrar para o povo que Jesus, que Deus é o Deus verdadeiro. Vem toda aqui a história dos dois holocaustos, né, dos profetas de Baal, e o que Elias fez. E a palavra que nos chama a atenção é que Elias, antes
Depois que os profetas de Baal fazem toda aquela pirotecnia, aquele teatro, pula num pé só, se corta, e grita, e faz uma dança tribal, e faz aquilo tudo, que não surpreende a Deus, qualquer coisa que a gente puder fazer, Elias então mostra para o povo que a decisão que Deus quer é uma decisão de mudança consciente. Deus está preocupado com o nosso interior, e o interior vai conduzir o nosso exterior. Ele reúne o povo e ele fala: olha, vem aqui para perto, aproximem-se de mim. Jesus também já tinha dito isso lá na frente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ou em outra versão, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ir e ouvir o que o profeta Elias tinha a dizer, ir a ele, era ter o coração iniciando no quebrantamento. Vamos ouvir o que o profeta tem a dizer. Ir a Jesus significa a mesma coisa, significa dizer: Jesus, eu quero ouvir o que tu tens para a minha vida, eu quero ouvir o que tu queres para a minha história. Quando Elias chama o povo, ele reconstrói o altar com 12 pedras, simbolizando que aquilo restauraria toda a nação de Israel, era para toda a nação. E ainda diz, ainda faz uma oração, e ele faz essa oração em nome de Abraão, de Isaac e de Israel, dizendo: ó, esse Deus que eu estou agora indo a ele, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que tem uma aliança, e essa aliança está aqui hoje e permanece. E esta aliança que Elias demonstrou ao orar ao Deus de Abraão, Isaac e de Israel, é a aliança que está aqui hoje também. Você crê nisso? Jesus chama: vinde a mim. Jesus vem e fala: eu quero reconstruir o teu altar, eu quero reconstruir o que está errado na tua vida, eu quero reconstruir o que precisa ser refeito e precisa ser consertado, para que a partir daí então o milagre aconteça. Mas eu quero que você venha, é o que Jesus nos fala. Elias reconstrói o altar, ora, joga água antes de orar, né? Muita água, para que se deixasse claro que era por milagre de Deus. Uma pessoa ir a Jesus, abandonar os seus desejos, suas vontades e ir a Jesus, é sempre por um milagre de Deus. Nunca o diabo vai colocar no teu coração: vai a Jesus. Nunca. Nunca isso vai vir da tua cabeça do nada, depois de ter um sonho e ver um filme por você mesmo. Não. Ir a Jesus será sempre por uma direção do Espírito Santo na tua vida. E nós teríamos vários testemunhos aqui de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus porque ouviram no seu coração, no seu ouvido, Deus falando, e só pôde simplesmente atender. Quando Elias bota muita água naquele holocausto, ele está dizendo: é só por um milagre que as coisas aqui vão acontecer. E na tua vida também é só por um milagre que elas podem acontecer e podem mudar. E também Jesus só vai mudar a sua vida por um milagre. Você crê nisso, meu querido? Amém? É só o milagre de Deus na sua vida. Só Ele falando, não sou eu. Eu estou aqui expondo a palavra, mas o Espírito Santo é que está falando para você. E é Ele que faz o milagre, é Ele que age. Ele chama: venham, vamos restaurar o altar, enche de água para que o milagre seja mais claro ainda que foi um milagre. E agora vamos falar com Deus. E Elias então faz uma oração de quem tinha intimidade com o Senhor, dizendo: Senhor, responde-nos, mostra que Tu és o Deus que fazes o coração dessa gente voltar para Ti. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer um coração distante, frio, seco, sem avivamento, se voltar para o Senhor. Não são essas palavras aqui, não, porque essas palavras vão acabar daqui a alguns minutos. Mas o agir de Deus, ele vai lá na profundidade do coração da pessoa. Só esse agir
pode fazer esse teu coração voltar para Deus. E é para isso que nós estamos aqui hoje orando. Posso ouvir um amém, igreja? Só o agir de Deus pode fazer um coração duro, distante, numa crise total como o seu e o meu, virar completamente e se voltar para Deus. E é para isso que Elias ora, e é para isso que nós oramos aqui hoje. Senhor, que os corações se voltem para Ti, que haja um avivamento, e nós nos voltemos para Ti por completo. E aí então Elias ora, e o milagre acontece. O fogo cai. Compartilhe aí comigo em nome de Jesus nesse momento, que o fogo caia na tua vida agora, meu irmão. Cai fogo na tua vida agora. Amém? Aí você regala o olho assim, né? Papo esse de fogo, rapaz? Fogo vai queimar completamente, mas não era mais o fogo. Segundo o Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo no seu Evangelho, Ele quer que realmente fogo caia do céu em nossa vida, mas não sobre um holocausto de madeira, de animal, seja lá o que for. O fogo que deve cair na nossa vida é sobre um holocausto, um sacrifício que se chama você. O fogo aqui é o Espírito Santo agindo no teu coração hoje. O sacrifício não é como o de Elias, é tua vida sendo queimada no altar de Deus. E se isso acontecer, e se o teu coração se voltar para Deus, todos poderão dizer: o Senhor é Deus. O Senhor é para aquela mulher, para aquele homem, para aquela pessoa, para aquele jovem, fazer o que está fazendo, se render aos pés do Senhor e da sua vida como andava, se voltar única e exclusivamente para Deus, é um milagre. Só o Senhor é Deus. Esse é o Deus verdadeiro, porque transforma a vida das pessoas. O sacrifício é você, o milagre é através da sua vida, e que deve ser queimado seus pecados, sua vontade, seu desejo de conduzir sua história como você quer. E o que deve sobrar? Nada de você, só o que Deus quer para você. O que deve sobrar na tua vida? Nada. Por isso que o servo de Deus, ele se coloca como altar o tempo todo, como sacrifício o tempo todo. E ele está pedindo para o Senhor: Senhor, me queima o tempo todo, porque sempre vai restar algo de nós, e nós queremos que o Senhor nos mude o tempo todo. O que tem de você que tem que ser queimado? O que tem dentro de você que é seu? Suas vontades, desejos, pecados, caminhos, que tem que ser queimado nessa noite. Você é o sacrifício, e Deus quer derramar fogo sobre você. Amém, meu irmão? Nós vamos orar juntos. Como Elias, nós vamos orar agora, pedindo: Senhor, está aqui o sacrifício, sou eu. Queima este altar. Queima. Queima. Você pode orar assim? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.